vocês para esse momento, né, para o seu doutor, de verdade, né. Aqui a gente está fazendo a gravação para disciplina de arquitetura de redes a nível fundamental, certo? Hoje, então, para a gente estar dando início aqui, eu vou estar abrindo aqui meu compartilhando com vocês aquilo que eu estou vendo, né, e a partir daí vamos estar repassando para vocês esse conteúdo que é show de bola, né. Quando a gente fala em arquitetura de computadores, cabe a gente lembrar aqui para vocês, tá, e uma seguinte definição daquilo, o que que é rede, certo? Rede de computadores é a interconexão de computadores e equipamentos que usa fios ou ondas de rádio para compartilhar dados e recursos. Aí vem aquela pergunta, o que que é uma rede? A gente tem que rede é uma interconexão de computadores, né, onde eles têm aí um princípio de concatenação, um princípio de ligação, certo? Esse tipo de rede tem ela pode ser definida em vários tipos de modelo, como rede anel, como rede em estrela, certo? Que vocês vão ver mais à frente. E todas elas, e dentro desse conceito de rede, você sabe que você tem compartilhamento de recursos. E dentro desse compartilhamento de recursos, você tem o compartilhamento de voz, vídeo, dados e também a gente tem compartilhamento de recursos de impressão. Então, aí a gente pode trazer para você a seguinte pergunta: para que que serve uma rede? Objetos típicos de redes de computadores. Compartilham, entre outros, recursos de disco, impressora, acesso a informações remotas e também, por consequência, facilitam comunicação entre pessoas, certo? Cabe então a gente trazer para vocês algumas pequenas definições, onde enlace possuem, dependendo do tipo, tipos de conexão, onde eles trabalham com dois tipos principais, ponto a ponto e multiponto. E a gente pode fazer assim, a seguinte pergunta aqui, vou deixar em aberto para você. Como se conectam os dispositivos? Então, aí eu vou trazer para você o seguinte: os dispositivos de rede se conectam através de dois tipos de recursos bastante comuns. Primeiro, recursos de enlace, né? E lembrando que enlaces existem com fios e enlaces sem fios, certo? Tipos de conexão. Ainda continuando, vamos falar um pouco da conexão ponto a ponto. Conexão ponto a ponto, como vocês podem ver nesse vídeo, né, como nessa figura, é a conexão entre dois computadores através de um cabo direto, certo? Ela realiza entre si um enlace dedicado, onde toda a capacidade do enlace para a transmissão é realizada entre dois pontos, ou seja, entre a comunicação entre dois computadores. Ainda na definição de tipos de conexão, vamos trazer para vocês as definições de multiponto. Multiponto é o enlace compartilhado entre dois ou mais dispositivos, e a capacidade de enlace é dividido para os transmissores, ou seja, os transmissores compartilham os recursos entre si. Como a gente pode ver aqui nessa figura, quatro computadores, né? Onde eles estão fazendo uma conexão de redes entre si. Vamos trazer então agora para vocês algumas classificações de rede. A primeira delas é a rede quanto à abrangência geográfica. A definição de LAN é como a gente já falou, ou a gente pode falar, que é definido como aquela rede que pertence a uma ampla, entre uma distância pequena, né, que é justamente aquela que a gente chama de LAN, que é Local Area Network ou rede local. Existe, todavia, entretanto, a MAN, que é justamente uma rede metropolitana, ou seja, são as grandes redes metropolitanas. E justamente com ela existe também as redes WAN, que é aquela que você pode ter uma visão assim, como rede um pouco maior, né, que cobre grandes distâncias, né? E como WAN significa Wide Area Network, ou seja, redes de longa distância. Ainda dentro da classificação de redes, vamos trazer um pouco da necessidade daquilo que a LAN faz, né? A LAN, que é Local Area Network ou rede local, ela administra privadamente os enlaces entre os dispositivos, onde estão dentro de uma área de poucos quilômetros. Exemplo, é redes feitas dentro de uma sala, dentro do escritório, dentro do edifício, como é demonstrado aqui dentro de uma figura, né, que retrata aqui dentro uma sala, dentro desse edifício. Trazendo então ainda, a gente vai falar um pouco da MAN.
A MAN, como já falado anteriormente, ela significa Metropolitan Area Network, ou redes metropolitanas. Estas redes possuem alta velocidade que conectam várias lãs, abrangendo distâncias maiores, como uma cidade. Então, aqui você tem uma MAN, né? E ela faz a conexão entre outras pequenas cidades, entendeu? Lembrando que essas cidades aqui estão representando como se fossem lãs, né? Como outras lãs particulares. Então, quando várias lãs se conectam, ela forma, por sua sequência, outra é uma grande rede que a gente denomina de MAN. Uma outra classificação que a gente pode trazer para vocês, né, é a definição de WAN, que é Wide Area Network, ou seja, redes de longa distância. Pela sua própria definição, nós podemos falar que o WAN são aquelas que abrangem grande distância geográfica, compreendendo estados, países e, por consequência, o mundo. Aqui, como você pode ver, né, você tem uma rede, simbolicamente, uma rede de computadores, e elas estão interligando entre si vários tipos de países e, por consequência, também estados. Então, a gente pode trazer para vocês que, dentro da classificação de redes, né, quando a gente tem um conjunto de MAN e WAN, elas formam grandes localidades. Lembrando que MAN são aquelas redes que fazem ligação de cidades, né? E dentro de cidades você tem as LANs, depois as MANs, e por consequência, uma rede intermetropolitana, uma rede de maior conectividade, as WANs representam a conexão entre países, cidades e assim sucessivamente, certo? Ainda então, a gente pode trazer para vocês uma definição pequena sobre o que é internet, né? A internet é formada por mais de centenas de milhares de redes interconectadas, certo? Onde o seu embrião é chamada de ARPANET. A ARPANET foi desenvolvida no final da década de 1960 para fins militares nos Estados Unidos. É interessante trazer para você que a partir da década de 1980 se começou inicialmente as primeiras conexões das universidades americanas, que também começaram a passar a usar a ARPANET. E assim, então, a ARPANET mudou do conceito de apenas uma rede de abrangência militar para uma rede de abrangência acadêmica. E tudo isso se iniciou com essa mudança, né? E justamente no ano de 1990, né? Com o surgimento da web. E nós podemos trazer para vocês aquilo que a gente chama do crescimento da internet, onde no começo, a nível de representação, né, você tem aqui um gráfico que foi feito dos meses de janeiro de 94 até o meio de janeiro de 2013, onde ela saiu da casa do zero, onde você pode ver aqui dentro que mais ou menos em janeiro de 2003 ela chegou à casa dos 200 mil usuários, 200 milhões de usuários, né? E posteriormente, quando a gente pode ver aqui no gráfico, né? O gráfico aqui, basicamente, em janeiro de 2005, ela duplicou de 200, ela passou a 400 milhões de usuários, certo? E assim, só a nível de conceitualização, a partir de janeiro de 2013, ela saiu da casa dos milhões para os bilhões, chegando hoje na média de chegando hoje não, chegando no segundo gráfico de janeiro de 2013 a ter 1,2 bilhão pessoas conectadas no mundo inteiro. Lembrando que esse dado, ele é oriundo da Internet System Consortium, que é isgc.org. A internet, tecnicamente, a gente pode trazer o que para vocês? Que a maioria dos usuários se conecta à internet usando um provedor de acesso a internet. E esse provedor de acesso, a gente tem aí a definição de chamar ele de ISP, ou Internet Service Provider. Como vocês têm aqui dentro, né, a gente tem um ISP, um provedor de acesso local, que ele se ele conecta a um servidor de acesso regional. E a partir daí, ele se conecta a um servidor de acesso nacional. Cada país possui, assim, um ISP próprio. No Brasil, por exemplo, a começo, a nível de curiosidade, nós temos que o nosso ISP nacional, antigamente, era a Embratel. Hoje, por questão da Embratel ter sido privatizada, né, essa conexão com lá fora passou automaticamente para o registro.br, e onde ele se conecta ainda pela grande rede, né, denominada ARPANET, que ele age aí para a gente, né, a nível de representação, como um provedor de serviços internacional, onde ele designa para a gente aqueles
aqueles justamente a denominação do nosso ponto de conhecimento, né, o nosso ponto de interface, que é justamente os domínios da extensão .br. Os ISPs local fornecem serviços, né, a nível de exemplos para conexão de internet, conta de e-mail e espaço para criação de site, diretamente ao usuário, e tipicamente mediante uma taxa, né, que a gente contribui. Pode estar conectados ao ISP regionais ou diretamente aos ISPs nacionais. É interessante trazer que os ISPs regionais estão conectados aos ISPs nacionais. E os ISPs nacionais, como por exemplo Embratel, Oi, Telecom, né, estão conectados aos ISPs internacionais. A título de exemplo, para você ver como essas internacionais, a gente tem a América Online, a Ásia Online e assim sucessivamente. Sabe, trazer a você aí aquele pequeno elemento que faz essa conexão, que são justamente os protocolos de comunicação. O protocolo de comunicação, ele realiza o estabelecimento de uma comunicação necessária para que se tenha aí dentro um meio de transmissão. Dentro dele, você tem que se cria um conjunto de mensagens com sintaxe, uma estrutura bem definida que deve ser, por consequência da comunicação bem estabelecida. Um protocolo em si representa um conjunto de regras que governam uma comunicação, incluindo formato, sequências de mensagens, ações tomadas ao enviar ou receber uma mensagem. Define o que é comunicação, quando se comunica e quando será comunicado, ou seja, quando você, de um lado, você tem um emissor e, por consequência, um receptor. Uma mensagem sem um emissor não pode ser uma mensagem sem um receptor, automaticamente a gente não pode dizer que ela é uma mensagem, porque se tem aí a necessidade de dois elementos que fazem a implementação de uma simples comunicação, que é justamente, como já falado, né, do emissor e, por consequência, o receptor. Aqui a gente tem o exemplo no protocolo humano, onde essa garota fala oi para o senhorzinho. O senhorzinho fala oi para quem está aqui do lado. E ele vem, esse figura aqui do lado, pergunta que horas são. Depois de 2 horas, onde o tempo passa, né? Ele vai falar, ó, são 2 horas. Ou seja, dentro do protocolo humano, a gente tem que a transmissão da informação não existe aí um tempo padrão, a não ser quando o comunicador, o comunicante, envia o emissor envia para o receptor e o receptor faz aí novamente o reenvio para o emissor, que naquele elemento, na hora que ele retransmite a informação, ele se torna aí o receptor. Então, vamos trazer para vocês agora uma definição do que é protocolo de rede. Em uma rede, os protocolos permitem a comunicação de máquinas e equipamentos de interconexão no lugar de humanos. Certo? Aqui dentro você pode ver a título de exemplo, né, o que a gente chama de conector RJ45, onde ele está conectado no switch. E esse cabo aqui, por consequência, ele vai estar conectado a algum computador local. Os computadores devem implementar o mesmo protocolo para se comunicar, ou seja, o protocolo para que haja conversação entre o emissor e o receptor devem ser os mesmos. Ou é TCP/IP na ponta, ou ele vai usar um protocolo OSI nas duas pontas, e assim sucessivamente. Na prática, porém, diferentes protocolos colaboram entre si, mas a gente tem aí que diferentes protocolos também podem existir, mas desde que seja distinto a sua necessidade e a sua funcionalidade dentro daquela teia, certo? Então, me permito trazer aqui para vocês alguns exercícios, né, que a gente vai passar. Vamos pegar esse primeiro exercício. Quanto à abrangência, as redes de computadores podem ser classificadas em letra A, LAN, MAN, NAN, LAN, MAN, WAN, é, letra C, MAN, WAN, NAN, LAN, NAN, WAN ou nenhuma das anteriores. No meu ver, a resposta é a letra P. Vamos aguardar. Vamos pegar agora esse exercício que eu estou passando para vocês.
São ambientes tipicamente incluídos uma rede local, considerados como LAN. Letra A, residência, edifício, bairro. Letra B, cidade, bairro, edifício. Letra C, edifício, residência, edifício, laboratório. Ou letra D, edifício, laboratório, cidade. No meu ver, a gente tem que lembrar que LAN são aquelas pequenas redes, né? Então, dentro desse conceito que mais se aproxima, residência, edifício, laboratório, seria justamente a letra C. Então, vamos botar na memória, B e C. Exercício 3. Conjunto de regras que, que governam o tráfego de dados entre uma rede de computadores. Letra A, ordenação. Letra B, regulação. Letra C, comunicação. Ou letra B, protocolo. No meu ver, seria a letra D, certinho? E por fim, vamos agora à resposta B, C e D. Olha só para vocês que eu acertei. Bom, essa aqui é uma aula simples, onde a gente vê uma arquitetura básica de computadores com uma gama enorme de conceitos. Então, a partir de agora, você que não está nos assistindo, né? Por favor, faça a nossa situação de aprendizagem. Lembrando que dentro da nossa avaliação, ela vale 10 pontos. Então, assim, eu desejo a você uma boa noite, uma boa semana e, por consequência, uma boa prova. Obrigado.